Último capítulo do Apocalipse de Abraão, capítulo 32. Que tem só 3 versículos que dizem assim: Portanto, Abraão, presta agora atenção e olha, caminha contigo a tua 7ª geração. Eles vão para a terra estranha. Lá serão feitos escravos e contra eles será praticado o mal, mesmo que seja apenas por 1 hora dos tempos maus do mundo. Mas eu julgarei aquele povo ao qual eles servem como escravos. Enfim, esse é o último capítulo do Apocalipse de Abraão. Esse capítulo aqui é um breve desfecho. E nesse desfecho, Deus Iá falando com Abraão, ele dá a última instrução na visão. Chamando 400 anos de 1 hora, Iá mostra a Abraão que o desfecho da história da terra será duro e sofrido. Não é porque o Deus Criador tem seus escolhidos que tudo vai ser fácil. Mas a intenção dele era justamente preparar seus fiéis. Iá não deixa seus servos enganados. Mesma coisa com Moisés. Antes de Moisés morrer, a gente vê no texto bíblico, Iá preveniu a ele todo o mal que iria acontecer. O seu povo vai me abandonar, isso e aquilo, mas depois vai voltar. O profeta não é enganado. Ele não morre no engano. Se morre no engano, não é profeta. Nesses 3 versículos do capítulo 32, Iá ressalta para Abraão aquilo que para ele era um futuro ainda muito distante, a escravidão de seu povo no Egito. Iá diz a Abraão, lá eles serão feitos escravos, mesmo que seja por apenas 1 hora dos tempos maus do mundo. O nosso Deus chama os 430 anos de escravidão do Egito de 1 hora. Para alguém que no próprio texto bíblico diz que um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, para ele 430 anos passa como apenas 1 hora. Afinal de contas, o nosso Deus é eterno e quem é eterno tem uma visão diferenciada das coisas. Para ele, esse tempo todo era apenas um período curto que ia passar depressa, como um sopro. Para o ser humano, não. Mas é por isso que ele é superior, está acima de nós. Sendo diferente a esse ponto, o nosso Deus tem controle sobre tudo. Pode transformar qualquer sofrimento em benefício. Ainda mais sabendo que ele iria estar o tempo todo agindo em favor de seu povo, ele não os abandonou nem por 1 minuto. E olha só como o nosso Deus minimiza a situação que ele pode controlar. Serão feitos escravos mesmo que seja apenas por 1 hora. Apenas 430 anos. Isso pode soar esquisito para nós que somos humanos, mas aonde ele tem o controle, todo o problema se torna pequeno. Porque ele tem o poder, ele está com a pessoa, ele pode guardar a pessoa do jeito dele. Eu que sirvo a Deus há 25 anos, eu sou testemunha de que às vezes ele faz coisas que não tem explicação. Tem coisas que se eu explicar ninguém acredita, então eu nem falo. E o último versículo aqui é mais abrangente do que parece, quando o nosso Deus diz: eu julgarei aquele povo ao qual eles servem como escravos. Ele julgou, e está julgando, e continuará julgando até o fim dos tempos. Porque naquele tempo tinha o Egito terrestre, oprimindo o povo de Deus. Mas tem também o Egito espiritual, que vigora ainda até hoje. Cada vez mais o homem tem criado leis e regras que limitam o servo de Deus, e algumas dessas normas até geram alguma escravidão, alguma espécie de escravidão espiritual, algo que trava o fiel para que ele não consiga servir a Deus plenamente, ou algo que o atrapalhe demais a servir a Deus. Muitas das vezes os fiéis ficam presos a certas leis que alguns países criam, e aquilo ali é uma escravidão. Não é o caso aqui, mas tem países em que pregar outra religião diferenciada é proibido. Tem países que é proibido pregar evangelho. Quem vai para um desse como missionário já sabe que vai ficar contra a lei de lá. Mas Iá vai julgar todo esse Egito espiritual. E está julgando e continuará julgando. Como ele mesmo disse, ele próprio julgará o agente escravizador. Que é o que a gente vê no Apocalipse de João, quando diz que o atual Israel, a atual Jerusalém terrestre, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O Egito, no caso aqui, não é apenas terrestre, é espiritual. E como nós temos visto ao longo desses 8 meses de estudo sistêmico,
Apocalipse de Abraão, sem dúvidas, é um escrito espiritual. Sua autoridade é simplesmente incontestável. Ele reforça a Bíblia, confirma a Torá e os profetas e é totalmente compatível com o caminho, o legado original do nosso Deus. Isso sem contar que o Apocalipse de Abraão, como foi dito no início do estudo, é o legado original dos fiéis da Macedônia. No livro de Atos vemos, passa para a Macedônia. A Macedônia foi uma terra importante na obra de Deus. Os fiéis da Macedônia eram totalmente diferentes de nós e dos cristãos convencionais. Como já vimos anteriormente, os fiéis da Macedônia eles eram chamados de Bogomil, que é um termo que significa o amado de Deus. Eles não se organizavam na forma de igreja, como se faz atualmente, e não cobravam dízimos dos irmãos, e não atuavam em guerras e lutas armadas, coisa que muito cristão faz hoje em dia. Naquela época, os regentes da Macedônia estavam mais preocupados em combatê-los, como se eles fossem uma ameaça. Mas na verdade a grande ameaça às narrativas humanas sempre foi uma só: a verdade. Todos temem a verdade, porque a verdade coloca tudo no seu devido lugar. E o Apocalipse de Abraão se revelou ser um documento baseado estritamente na verdade. É sagrado como os demais que conhecemos. Apocalipse de Abraão é compatível com o livro de Enoque, é compatível com o Testamento dos Patriarcas, é compatível com a Didaquê, é compatível com o quarto Esdras, é compatível com os chamados Evangelhos de Tomé e de Nicodemos, e todos esses são compatíveis uns com os outros. Um não contradiz o outro, só completa. E é assim que a gente consegue entender que um escrito é espiritual, quando um completa o outro, formando assim a rede completa de escritos inspirados pelo nosso Deus, o Deus Iá. E aqui a gente conclui esse estudo do Apocalipse de Abraão. Mas vamos continuar lendo e estudando cada um desses textos citados, isoladamente ou em conjunto. Eles são importantes também para reforçar que o texto sagrado é um só, é uma grande rede, um ajuda o outro, um não contradiz o outro. Na internet tem cada um deles disponível para baixar, em português ou em inglês. A nossa parte a gente pode fazer. Amém? Maranatá!